Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br. Will is missing. I don't know where he is. 99 out of 100 times, kid goes missing. The kid is with a parent or a relative. What about the other time? What? You said 99 out of 100. What about the other time? The one. The one. Will! Will! Guys, I really think we should turn back. Did you guys hear that? That's not Will. You're in trouble, aren't you? We've sealed off this area. This is where it came from? Yes. And the girl? She can't have gone far. Find her. Do you really think it was a coincidence that we found her the same place where Will disappeared? Something is going on here. Vida longa e próspera, ouvintes. Começando mais um AL Podcast, o podcast mais etílico dos finais de semana. Ainda mais quando a gente tá com as esposas, né? Muito real. Ai, que parece! Que bonitinho. Não. Fica parecendo que é nós que fazemos com que eles bebam, né? Mas leva pro mau caminho. Até porque a gente tem outros podcasts que elas não estão, a gente tá bebendo, né? Só que não, né? O Rony Casco ficou com a boca aberta agora. Como assim? Não me contaram. Bom, então antes de começar a gravar, lembrando que agora nós temos apoiador do podcast, né? Dando as boas-vindas aí para a empresa Capacitar Unip, né? Representante da Unip aqui em Canoas. Quem precisa então de graduação, pós-graduação, que ainda não tem graduação, tá pensando em fazer uma segunda ou em fazer uma especialização aí. A Unip é uma universidade EAD, né? Que tem cursos aí que você pode fazer nos horários que você pode estudar, né? Cursos de bastante qualidade aí, então. E é uma empresa que apoia projetos de escolas públicas, né? Só por isso ela já merece que vocês procurem os cursos lá, né? Começando esse AL Podcast, vocês já sabem, o meu nome é Felipe Fraga e na escola onde eu trabalho, de vez em quando aparece gente estranha e coisas estranhas. O meu nome é Priscila e a Fox podia muito bem ter usado a história da Eleven no Stranger Things pra contar a história da Fênix Negra. Poupava a gente daquele filme ruim que eles fizeram esse ano, gastaram dinheiro e fizeram uma história que não ficou nem aos pés do que é a história da Eleven. Meu nome é Cristi e tá pra nascer uma série com a melhor trilha sonora ever como Stranger Things. É verdade. Não só pra assistir, mas ela é pra se ouvir também. Eu sou o Nicásio e não me contaram que D&D tinha prazo de validade. Então, caso alguém não tenha ainda identificado, nós vamos gravar sobre a série Bagulhos Sinistros, né? Bagulho sinistro. Stranger Things, então, que chega na sua terceira temporada, né? Uma temporada bastante aguardada e uma temporada Things a palavra mais cacofônica de toda a língua inglesa, né? Com a língua pra fora, né? Things. Things, a língua de cobra. No inglês pra falar é complicado. Então, uma temporada que não decepcionou, né? Hoje nós vamos gravar desde a primeira temporada, falando sobre como foi a primeira experiência com Stranger Things, depois passando pela segunda temporada e finalmente sobre a terceira agora, né? Vamos começar pela primeira, né? E depois a gente vai vendo como é que vai ser. Senão qualquer coisa a gente vai ter que particionar esse episódio e não estranhe se a gente tiver que repartir em 3 partes ou 2 partes. A primeira coisa que eu gostaria de falar, que eu não vi citar na pauta aqui, que a Priscila fez, né? Que escreve as pautas de série pra gente aqui, é que Stranger Things lá na sua primeira temporada foi bastante discutido que ela seria uma série de algoritmo, né? Qual é a teoria, né? De que o Netflix, ele tava coletando o que as pessoas mais gostavam e mais assistiam na plataforma pra transformar isso numa série, assim, né? O que as pessoas mais gostam? Elas gostam de coisas nostálgicas, coisas dos anos 80, e aí daí teria nascido a série, né? Essa é a teoria. Mesmo que não seja verdade, é uma boa história. É uma boa história, na verdade seria uma boa sacada da Netflix, pra conquistar cada vez mais usuários, né? Boa. Eu acho que Stranger Things foi a primeira grande sacada do Netflix, né? Eu concordo. Foi a primeira grande, assim. Foi ela que... E foi ao
acaso, porque ninguém esperava uma série assim. Foi então, ela que colocou o canal no... Porque eu acho que ela foi a primeira grande surpresa, tu quer dizer. Com certeza. Assim, né? A Netflix já tinha séries originais, né? Mas as próprias séries originais anteriores ao Stranger Things começaram a ganhar notoriedade a partir dessa série, né? E nenhuma tinha se destacado tanto. Eu até vou discordar um pouquinho, porque já existia House of Cards, né? House of Cards é uma série de nicho, né, cara? Ela é uma... A House of Cards é original. Ela é Netflix, original. Só que a grande coisa é que ela era a concepção de um diretor famoso, né? Que ela é do David Fincher. E daí o David Fincher dirigiu os 2 primeiros episódios e produziu Mas eu acho House of Cards uma série de nicho, assim. Ela não é pra qualquer um. Eu também acho. E Stranger Things é pra qualquer público, cara. Qualquer um que pega ali vai se apaixonar. Eu converso com alunos na escola de 15, 16 anos que são apaixonados pela série. E a gente tem 30. É aí que tá o trunfo da série, né? Ela pega um público muito abrangente. Tu pega todo o nosso público, que é o público saudosista, que somos nós, que temos... Os anos 80, final dos 20, 90. Quem tem um pouco mais de 20 anos pra 30 e poucos, é o pessoal que é da geração millennium, que é nossa, né? Então tu pega todo o saudosismo, toda a questão afetiva, que tu tem ali muita coisa que tu te apega, né? Identifica, porque faz parte da tua infância e /adolescência pra alguns. E aí tu pega essa gurizada nova, que é legal até, porque que nem vocês pegam alunos e aí alguns até nem sabem algumas referências que daqui a pouco vem perguntar pra vocês e vocês podem explicar, porque algumas coisas ali de música, de jogo, até mesmo de visual. Os próprios atores que foram resgatados, como por exemplo a Winona Ryder, né? Sim. Aliás, o mais engraçado é assim, ó, quando essa série tava rolando o trailer dela no Netflix, em 2000 e... eu não botei o ano ali, né? Mas acho que foi em 2016. Era 2016. 2016, quando rolou o primeiro trailer, eu lembro que eu comentei com o Felipe, eu disse assim, vai rolar uma série com a Winona Ryder. Eu nem sabia sobre o que era, mas o trailer... sobre isso, né? A série da Winona Ryder, tá saindo uma série na Netflix. O trailer focava muito nela, então assim, eu disse, é uma série com a Winona Ryder e ela tá loucaça, assim, pelo que eu vi mais ou menos no trailer. Depois nós fomos ver o seriado e fomos ver que tinha tudo a ver com ela também, porque ela é muito ícone dos anos 80, 90. Total, né? Ela é bem representativa dos anos 80, total. então... Total, ela é... aliás, foi uma grande sacada deles, botarem ela. Outra coisa que eu não sei se foi citada na pauta, que também que é legal de se ressaltar, é que eles lançaram uns comerciais muito bacanas depois na época, né? A própria Xuxa fez comercial pro negócio. Que legal! Excelente. Mas a da Xuxa não foi na segunda temporada? Foi na segunda temporada. Foi a Sim, segunda, foi. Né? Daí foi bem no... Porque ela veio totalmente de surpresa. Foi ver a carta da mãe do Will, quando ela pegou, né, a Xuxa. Isso. É a carta enfim, da Joyce. Da Joyce, é que ela tá falando do filho dela. O Will. O Will. E eu acho que eles fizeram com uma pegada da Xuxa Verde, né? Que a Xuxa Verde é um negócio do YouTube, não sei se vocês já viram. Aqueles vídeos da Xuxa falando da Cláudia. Claro, sim. Se tu colocar no YouTube é Xuxa Verde, porque a imagem tá verde por causa do VHS. Por causa do VHS, Então é muito bizarro. E aí eles fizeram o trailer do Netflix meio esverdeado pra fazer referência ao YouTube. E tinha a cena da El, né, a 11 ali, tipo o quinto elemento, que é ela aprendendo na TV algumas coisas. Então tem aquela cena, várias cenas dela assistindo TV, daí então cada país eles colocaram umas coisas da cultura pop. Aqui no Brasil era a Xuxa, assim. Na Rússia é aquele cara cantando. Isso, daí era ela na TV. Interessante. Era ela na TV meio impressionada com as coisas dos anos 80, assim, né? Então essa parte do marketing do Netflix. You better run! She's our friend and she's crazy! You come back here and she'll kill you! Eu e a Cris, a gente descobriu essa série de um jeito diferente, porque eu tava olhando o Facebook, a gente tava no nosso mestrado, que a gente fez mais ou menos juntos, né? E eu tava olhando o Facebook, a gente tava numa época meio cocô, sabe? Em 2016, que foi um período ruim pra caramba, sabe? Foi um ano difícil, assim. E daí uma colega minha de faculdade postou uma foto dos meninos, dizendo: o meu ano tá ruim, mas esses meninos salvaram ele. Isso, E daí eu, vamos ver do que é esse treco aqui. É essa série. Daí a gente começou a assistir, a gente maratonou a temporada em um dia. Em um dia. Uma primeira tarde. temporada. Mas é tranquilo de maratonar mesmo. Não, tranquilíssimo. Nossa. E ela é feita pra isso, né? Porque todo episódio tem um gancho, assim, né? Pro próximo episódio, e ele vai te instigando a assistir, assim. É esse novo formato que a gente... Ela é uma que a Netflix larga inteira, né? Porque eu acho que todas as originais. Quase praticamente todas. E isso é um novo formato, né, pra gente, por exemplo, que eu acho
acho que a gente começou com o Stranger Things também, que é essa coisa de tu maratonar em um fim de semana, porque antes a gente tá muito acostumado com o formato de seriado por semana, tu olha um capítulo por semana, e o Netflix te apresentou esse novo formato que é, eles te largam toda a série e tu pode maratonar num fim de semana inteiro. O normal da televisão clássica é tu teres uma série por dia diferente pra assistir durante toda a tua semana, sim. né? Então tu assiste Lost num dia, tu assiste Supernatural no outro, tu assiste 24 horas no outro. E assim por diante. Na televisão brasileira, as madrugadas eram tomadas por essas séries, né? E era cada dia o capítulo de uma delas, né? Daí tu ia acompanhando todas ao mesmo tempo. E a Netflix modificou isso, largando as temporadas inteiras. Eles quebraram um paradigma, né? E eu vou te dizer que eu gosto desse formato. Porque às vezes tu tá numa vontade de ver aquilo assim, meio tipo... Eu acho meio, pra ser bem sincera, que nem foi agora com Game of Thrones, uma coisa chata. Tu espera toda semana. Gera muita expectativa em cima de uma coisa. Muita expectativa. E aí às vezes te frustra, porque tu tá esperando. Eu tenho uma opinião diferente de vocês com relação a isso, porque eu acho que tu largar a série inteira obriga a pessoa a assistir, porque senão ela entra numa zona de spoiler. Sim, exatamente. E ela vai tomar aquele spoiler obrigatoriamente, porque todo mundo viu. Todo mundo que teve tempo viu. E se ela Daí tu tá na vida adulta, tu não consegue. Exato. Nossa, mas eu vi muito menos spoilers no Stranger Things, que foi lançado de uma vez só, do que em Game of Thrones. Por exemplo, em Game of Thrones eu consegui, às vezes a gente conseguiu ver episódio nessa última temporada só um dia depois. E eu levei muito mais spoiler do que em Stranger Things, que teve pessoas que viram tudo de uma vez só. Eu não levei até também. Pode ser, É, no eu Game levei. of Thrones o hype é muito maior, é mais gente assistindo, assim, né? Exato, isso pode ser. Só que no Game of Thrones tu tem mais tempo pra te adaptar à série, digamos assim, ela tem 8 episódios, essa última foi 6, mas digamos que sejam 8 episódios. Pelo menos tu vai ter 8 semanas pra tentar correr atrás e ver os últimos no dia certo, entendeu? E daí aquilo de tá saindo os spoilers semana a semana faz com que te instigue, tu corra atrás e assista, assim. Agora já com Stranger Things não tem Tá como. tudo ali. Já saiu tudo, entendeu? Então, recém saiu já tem spoiler do último episódio, né? Mas a Priscila acho que eu pegou não vi muito spoiler na spoiler, eu não vi nenhum spoiler. No fim, eu achei que era um spoiler, mas era na verdade um pseudo-spoiler. Fizeram uma Comigo coisa meio com a de Cris foi pegadinha. aquela coisa, a gente viu no final de semana posterior ao lançamento da série e a gente se desligou da internet e assistiu ela. Porque a gente não tava sabendo, senão a gente teria tomado spoiler. Ah, não. É aí que tá. É que assim, por exemplo, tu Eu e levei Felipe, um pseudo spoiler também, mas também levou? acabou que no final não se confirmou, então. Tu e o Felipe ainda é mais complicado porque vocês têm, por exemplo, alunos que são adolescentes que jogam. mas eu mato eles já sabem. Eles estão tudo rodados. Não, cara, eu entro na sala. O Felipe não tá mais na sala de aula, mas eu entro na sala de aula avisando. Eu também. Eu já entro assim, mano, o spoiler, eu não vi o episódio, eu não vi o filme, eu já entro assim. É porque isso aí atrapalha. É o que eu ia dizer. Por exemplo, eu não dou mais aula, mas quando eu dava aula acontecia isso também, ó. Tipo, tu olhava um filme e aí a galera tava toda comentando e eles queriam te contar, né? Eles não respeitavam muito. Então, eu entendo que pra vocês deve ser mais complicado porque vocês lidam com adolescentes que vão lá e eles têm mais tempo, eles olharam e eles daqui a pouco vão falar pra vocês o que aconteceu. Mas eu ainda gosto desse formato, de largar inteiro. Eu prefiro. Porque, tipo, te dá o livre-arbítrio, entendeu? Ter o teu tempo, né? Ver te organiza. Eu tô com dificuldade de me acostumar com isso, mas eu ainda prefiro assistir semanalmente. Por semana. Eu não, prefiro. E aquela coisa, também acho que a gente já discutiu em outro episódio também, que o Game of Thrones é a série evento, assim, tá todo mundo naquele horário assistindo, assim, isso eu acho legal, é tipo jogo de futebol, entendeu? É ao vivo. O Supernatural eu assisti por semana. Lost Supernatural assim, não é Lost nenhuma foi série assim. muito boa, sabe? É uma série cheia de defeitos, mal feita, produzida, assim, tipo... É uma série que se segurou muito nos protagonistas durante bastante tempo, mas eu assistia por semana e eu gostava disso. Eu gostava de assistir ela uma vez por semana. Mas é que eu acho que algumas séries combinam com isso. Sim. Tem séries que combinam, que nem... É que eu não sei, é muito particular, assim. Eu vi outra série que eu vi que é do Netflix, que eu olhei numa tacada só, assim, também. Foi The Sinner, com a Jessica Biel. Parece porque... que é bem legal. E aí, tipo, foi assim, ó, eu acho que eu talvez não teria gostado tanto como eu gostei olhando assim, meio que eu olhei em 2 dias. Foi assim, eu olhei acho que foi não lembro agora se foi num sábado, eu sei que no outro dia eu olhei o resto. E ela é bem curtinha, ela tem 8 capítulos, eu acho, ou 10 no máximo. Então eu olhei bem, assim, dinamicamente e eu queria ver. E eu acho que aquilo ia ser uma... É como foi, por exemplo, aquela série que também é de investigativo, eu não vou lembrar o nome. True Detective. Essa daí é aquela que cada episódio tem uma história ela diferente. Ela era da HBO, então ela era toda semana... Cada temporada. Cada temporada tem uma história diferente. Sim, ela é antologia, assim, ela é separada. Porque assim. cada episódio
episódio é o Black Mirror. Aliás, lembrando, né, nós temos já 2 episódios lançados no Black Mirror. Assistam, tá bem bacana. Primeira e segunda temporada, né? Em breve na terceira. primeira nem tanto, mas na segunda parte o grau etílico é elevado, né? Não precisa fazer isso. Eu vou ter que cortar depois disso. Não, por quê, ué? Enfim, daí eu sei que agora perdi minha linha de raciocínio. Eu acho que, além de Stranger Things, a única série que eu consegui maratonar e assistir foi Boneca Russa. Mas tem uma temporada. Foi a única. Tem uma temporada. Foi a única que eu peguei e assisti do início ao fim. Foi a mais indicada ao Emmy de 2019. Aliás, foi Boneca. Essa é uma série que a gente tem que falar sobre ela, porque não tem como não falar sobre porque é uma série... Eu corrijo isso essa semana. Eu acho que ela no que ela se propõe, ela beira a perfeição. E vai ter não, foi a mais indicada, foi a segunda. Ela é muito boa. Foi a mais indicada ao Emmy. Vamos aproveitar que ela tá no início, então vamos fazer a primeira temporada. Eu acho que ela não terá outra. Não, mas confirmaram. Porque ela confirmaram. Segunda temporada. Só se tiver com outra história. É outra história. É que nem essa que eu acabei de falar, The Sinner. Ela teve uma história. Ela é fechada nela mesma, era pra ser uma minissérie, na verdade. E ela teve agora ela teve Chernobyl, que a gente não gravou ainda, por exemplo. Chernobyl também. Mas Chernobyl não tem como ter uma série. Chegou a fazer pauta no Chernobyl, não fez? Fiz, tá pronta em algum lugar no Manda pra PC. Maravilhoso, Chernobyl é uma série. Muito boa. A HBO se redimiu pra mim. Falando sobre o Stranger Things, eu gosto desse formato. Talvez pra alguns tipos de enredo ali, de algum tipo de específico assim de série, talvez não funcione. Pra mim o Stranger Things funciona largar ele inteiro pra te olhar. Mas tu não gosta daquela questão de ficar pensando sobre o episódio? Não. Não gosto. Eu gosto, mas cara, eu assim, gosto de ficar degustando o negócio, sabe? Mas, tipo, mas tu pensa no que aconteceu, tu lembra, ainda mais uma série nostálgica como Stranger Things, tu assiste um episódio e tu lembra de coisas assim. Não. Tu precisa de tempo pra absorver aquilo. Mas ali. ainda assim, Stranger Things o primeiro episódio dessa série é Stranger incrível, Things cara. é uma série que te faz justamente ao contrário, tu buscar a próximo episódio. Ela é um filmão de 8 horas. Eu ia falar isso. Pra mim, É um filme. ela é um filme como se fosse filme. um filme do Steven Spielberg, do Stephen Exato. King, Tá na pauta isso do daqui. John Carpenter. É isso aí mesmo. Se fosse é um isso aí. filme desses 3 caras que eu É tanto, o Stranger Things. Eu tanto cultuei nos anos 90, quando eu tinha minha infância, e eu gostava dos filmes desses caras e das histórias desses caras. Eu lia muito o Stephen King, eu olhava muito filme do Steven Spielberg, do John Carpenter. Então pra mim é um filmão de 8 horas e eu quero ver. Exato, então tá ali a temporada inteira disponível. A primeira coisa que, pelo menos pra mim, a primeira coisa que eu pensei quando eu comecei a ver a série foi Conta Comigo. Nada a ver com a série, mas a primeira coisa, Conta Comigo. Conta Comigo, ET. Mas Conta Comigo é mais simbólico ainda. É assim, muita referência desse. Mas o ET tem bastante. Tem bastante. A primeira temporada. Não, mas o grupo de temporada crianças, sabe? O grupo de amigos ali numa situação muito maior do que eles. Os Goonies. Os Goonies também. Que, cara, Os Goonies é um filme tão maravilhoso. Eu vou dizer pra vocês. Os Goonies é um filme da minha infância que ele representa a minha infância. Que é aquela coisa de... Goonies é o que tem o slot, né? Sim, esse aí. Tem o grupo de amigos e tu tem aquela coisa toda da aventura. Ele é um filme, pra mim, o Goonies é um filme perfeito da infância. É que o Goonies ele é mais leve, né? O Conta Comigo ele é pesadão, né? Mas é que é Stephen King. O Conta Comigo ele é pesadíssimo, né? Fazendo um parênteses, já que tu citou os Goonies, eu era um pré-adolescente muito desgraçado. Mas eu era um pré-adolescente que já trabalhava quando eu tava no primeiro ano do ensino médio. Aí eu tinha uma prima que trabalhava comigo, ela tinha um namorado. E daí, tipo, o namorado é tri-nerd até hoje. Esperamos que não escute esse capítulo. Ou seja, ele conhecia muito bem os Goonies. E daí um dia, não sei porquê, eu conversando com o cara ali pra ele, disse assim, sabia que tu parece o slot dos Goonies? Tu acredita? Eu fui muito desgraçado, velho. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade que se um dia ele escutar isso, já pedir desculpa. Eu não sei se ele vai te desculpar. Pelo pré-adolescente olha... que eu fui. Não, ele até desculpou, porque eu tinha altas conversas nerds com ele depois. O Slot ele parecia o Amaral, aquele jogador de futebol que tinha um olho na testa e outro no nariz. Não, o Slot é horroroso. E na época eu não era... É um trauma aquilo. Na época eu não era nerd, assim, tão nerd pelo menos. Depois que eu fui descobrir o quão ofensivo foi isso, porque ele conhecia muito bem o filme, né? Claro que tu foi ofensivo. You better run! She's our friend and she's crazy! You come back here and she'll kill you! Tipo, tem todos esses elementos que a gente vai entrar nisso agora, sobre como foi feita a série, né? Porque a gente vai entrar nas temporadas, mas primeiro vamos falar um pouquinho sobre como foi a série. Tu botou Conta Comigo aqui, né? Botei. Botou? Botou. Botou ET também, ó. Botei, todos estão Tá ali. certo, isso aí mesmo. Falando um pouquinho sobre a parte técnica, então, da primeira temporada. Pode então, a série é criada pelos irmãos Duffer, né? Os Duffer Brothers aí. Cara, esses caras, eles têm muito controle sobre o que eles estão fazendo. Eles têm muito respeito
jeito e tu vê que eles têm muito conhecimento dos anos 80 e de toda aquela cultura que eles estão pegando e trazendo pra série. Né? Então, como a Priscila já disse, é uma série ambientada nos anos 80, né? Onde traz referências, como já foi citado aí, então, principalmente sobre o Steven Spielberg, remete a filmes do Steven Spielberg, como disseram aí, o ET, Extraterrestre, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, tem até Tubarão, né? Algumas Tubarão coisas também. de Tubarão. Na verdade, tudo relacionado a Steven Spielberg, porque se tu for pegar, assim, culturalmente, o que tu tem pra essa época dos anos 80? Tu vem dos anos 70, que o cinema era como? O cinema era um cinema que ele já tava numa pegada mais realista, assim, pra meio ácida, uma coisa meio ácida, crítica ácida das coisas. E aí tu teve... Mad Max, né? Sim, Mad Max. Tu tem filmes, por exemplo, exemplo, como aquele... Como é que é o nome daquele filme do rapaz que se envolve com a The Graduate em inglês? A Primeira Noite de um Homem. A Primeira Noite de um Homem, que é um filme que é uma coisa assim meio amarga, assim, um teor amargo. E esse humor, assim, o próprio humor dos anos 70 era diferente. Se tu for pegar todos os filmes do Monty Python, eles são ambientados, eles são nos anos 70, Sim, né? Mas é que assim já pega uma pegada mais britânica. Nos Estados Unidos, tu tava vivendo um tipo de cinema que era assim, ó. A nova Hollywood, né? A nova Hollywood. Se tu pegar assim, ó, todo o movimento cinematográfico de 50 e 60 tinha muito musical. Daí nos Estados Unidos os caras começaram a fazer uma onda mais séria, tipo assim, vamos ver a vida como ela é. Aí tu tem esse filme que eu tô falando, que é A Primeira Noite de um Homem, que ele tem um filme que ele é um final feliz, entre aspas, né? Mas tu tem Toro Indomável. Não, mas exato. Filmes assim que são... O Scorsese começa na série. O Scorsese começa na série. 70? 70. E aí... É que tu pega um pós-Marilyn Monroe, James Dean, que foram ícones da rebeldia dos anos 60, e tu quebra o paradigma que aqueles caras morreram, né? E daí tu tem um novo formato de filme crescendo ali, né? Como eu digo, tu vem do musical, aí depois tu vai pra filmes, por exemplo, como James Dean e a Marilyn Monroe, que são filmes meio de, tipo assim, tu pegar uma figura e colocar ela num pedestal, e aí tu pega filmes... E eram os grandes transgressores daquele período, Sim. né? O período que Sim. precisava da transgressão, né? Sim. E aí tu pega esse novo movimento cinematográfico que tu tinha nos anos 70. E aí veio o que nessa época pra quebrar um pouco do paradigma? Star Wars, que criou o quê? A questão do blockbuster, que tu não tinha até então. Que era o filme pipocão. E aí tu pega nos anos 80, começou muito isso. Era uma questão assim muito cultural. De Volta pro Futuro também. Foi desse período. Aí a gente tem as referências. O primeiro que tem ainda era nos 70, Things. né? Tu tem o Star Wars, tu tem esse filme mesmo De Volta pro Futuro, tu tem Tubarão, tu tem filmes que são blockbusters, que são filmes do verão, filmes que são filmes de entretenimento e que são filmes que não tem uma pegada tão séria assim, eles são filmes mais de entretenimento mesmo. Foi a visão de Hollywood que meio que venceu, né? Porque Sim. Até sobre esse período é legal de ler aquele livro Como a Geração Sexo, Drogas e Rock and Roll Salvou Hollywood, né? Que eles falam exatamente sobre isso, que é a nova Hollywood, e dentro da nova Hollywood surge o Spielberg, e o Spielberg ele era criticado na época, assim, porque ele era muito amigo do Coppola, né? De outros caras, assim. Então, principalmente o Spielberg, ele era criticado nesse círculo, até pelo Scorsese mesmo, pelo tipo de filme que ele fazia. Eles não gostavam daquela coisa que eles achavam muito comercial que ele fazia. E os caras da nova Hollywood, como o Scorsese, eles estavam tentando fazer filme de autor, como eram os filmes europeus, assim, né? Só que a visão que venceu, no fim das contas, foi do Spielberg e do George Lucas, né? Que é o blockbuster, a coisa mais comercial mesmo, assim, né? E foi depois, digamos, a assinatura dos anos 80. Fez um dos meus filmes preferidos de todos os tempos, né? Mas Jurassic Park, né, cara? Muito bom. Porra, Jurassic Park. Mas é disso, é uma incrível. consequência. É incrível. Porque tu pegar assim, ó, ET foi incrível. Sim, maravilhoso. Se tu pegar o Spielberg, o primeiro filme dele de sucesso que tem é aquele Encurralado, que é um filme de um cara num carro e um caminhão perseguindo ele, e tu não sabe quem tá no caminhão. Parece que o caminhão é uma entidade. E dá um suspense muito louco o filme inteiro. Exatamente. E ele é um filme que ele é precursor do Tubarão, que já é um filme também de perseguição, que também é um filme de um animal. Pô, esse daí lembra Olhos Famintos, né? Qual? Tem uma pegada. Sim, Encurralado lembra Olhos Famintos, cara. Na verdade, Olhos Famintos lembra Encurralado, né? Tem uma pegada. Pô, Olhos Famintos é tribom, cara. Lembra. O primeiro filme é muito bom, porque ele só mostra o monstro mais no final, né? Do meio pro final. Eu não vi os outros. E é interessante nessa queda de paradigma, assim, dos caras da nova Hollywood tentando fazer um cinema mais europeu, assim. E o filme que vai fazer a quebra, assim, de, digamos, onde a nova Hollywood é meio que vencida é exatamente o Rock. O Rock do Stallone, Concordo. né? Se vocês forem ver
esse livro que eu citei antes, o que eles falam? O filme do Rock já é um filme mais conservador mesmo, assim, digamos, porque o que eles fazem ali? É a visão do homem branco vencendo o homem negro, né? Porque que é o Apollo Creed. Que o Apollo Creed, na verdade, é o Muhammad Ali, né? Exato. Então, daí, a partir daquele momento, já mudou tudo, e nos anos 80... Até hoje eu não me conformo, porque eu acho que o Apollo Creed é o melhor de todos. E ele venceu o melhor filme, se eu não me engano, o Oscar. Sim, venceu. E ganhou, inclusive, eu acho que do Todo Indomável tava concorrendo junto, entendeu? Exatamente. Então é aquela visão... Dizem que é uma das maiores injustiças do Oscar, né? Entre várias. E os caras da nova Hollywood, eles eram mais de esquerda, assim. Então é meio que uma visão da direita que depois predominou nos anos 80, assim, sabe? Então já é antes era uma onda de esquerda no cinema e virou uma onda de direita que foi pros anos 80. Isso tudo a gente tá falando porque, assim, é só pra ter um contexto histórico do que foi os anos 80. Porque tu pega, assim, ó, que nem a gente tá falando, tu tem essa nova Hollywood, que é um cinema mais sério, um cinema meio autoral, e aí tu pega o início dos blockbusters, que começou com Star Wars do George Lucas, e depois foi pro... 79 Star Wars. Né? Exato, aí depois foi pro Spielberg com Tubarão, que depois veio o Indiana Jones. De Volta pro Futuro também foi 79, né? O primeiro. Não, é anos 80, já é 85. 85? 85 o primeiro, De Volta pro Futuro. Então, tu pega esses elementos todos pra tu entender, assim, ó, a pessoa que é ouvinte, talvez seja muito jovem, não tenha noção do que foi, por exemplo, a infância de nós, assim, com 30 anos. Como é que era a situação. A nossa infância, ela foi nos anos 90 recebendo o produto norte-americano dos anos 80, né? Exato. Atrasado. Exato. Então, a gente viveu os anos 80, 10 anos atrasado, né? Por isso que a gente tá falando. Inclusive, até a gente vai gravar um podcast sobre infância dos anos 90 pra contextualizar, porque é muito bacana. É muito bacana. A gente tem muita coisa legal pra falar, mas se tu pegasse nos anos 90, era bem isso que tu tá falando. A gente pegava filmes que davam a gente é uma geração que é da sessão da tarde. Exatamente. Então, cinema em casa. E cinema em casa. Então, que é a geração Coca-Cola, tô usando a referência na Legião Urbana. Assim. Sim. Ele não perde, né, a possibilidade. Que loucura, cara. Ele tá sempre, cara. Então... Olha, eu vou te mostrar minha cara de Legião Urbana. É bom, cara. Legião Urbana é bom. Aqui tá polarizada a coisa, porque a Cris também não gosta. Não é que eu não gosto. Eu acho legal. Não é meu preferido, mas eu acho legal. Quando nascemos, fomos programados. Só que país é esse? Tá, Metal contra as Nuvens é legal. Não, mas geração Coca-Cola é legal, cara. É legal. Enfim, então. E aí, como eu digo, é isso que tu tá falando, na verdade, a gente recebia muitos filmes dos anos 80, por exemplo. Eu lembro de ser pequena, olhar, né, tipo, cinema em casa ou Sessão da Tarde e ver filmes como, por exemplo, Os Goonies, que é um filme de 89, entendeu? 88. Ou então De Volta pro Futuro mesmo, eles gastavam, e é um filme de 85. Sim, a gente recebia atrasado porque hoje em dia que a gente pega aquela coisa que o filme, por exemplo, a gente pega Vingadores, a última grande estreia do cinema, né? Que hoje o filme estreia ao mesmo tempo que estreia nos Estados Unidos ou estreia na Europa. É uma estreia internacional, né? Não mundial. Era assim nos anos 90. Nos anos 90 a gente recebia com anos de atraso. Na verdade, os da Marvel chegam com uma semana de antecedência aqui no Brasil. É muito bizarro. A gente recebia com atraso. Assim, a gurizada de agora, ela não tem noção do que a gente vivenciava, porque assim, a gente não sabia nem que o filme estava sendo feito. É tipo assim, o filme vai estrear aqui aqui a gente tinha em Canoas o Multicine, não tinha nem Cinemark, a gente não tinha shopping. Eu ia no Vitória, em Porto Alegre. Nossa, então. Uau. Olha só. Eu ia no Vitória. You better run! She's our friend and she's crazy! You come back here and she'll kill you! Tem algumas curiosidades da série, antes da gente entrar na primeira temporada, é que ela se chamaria Montauk. Montauk, ela se passaria essa cidade, Montauk se chama... É do estado de Nova York. Ela fica situada em Nova York, a história se passaria nessa cidade, então seria todo o plot ali. E eles desistiram, né, ainda bem. E eles criaram o nome fictício de Hawkins. Eu não sei, eu li alguma coisa em algum lugar, mas não sei, eu não cheguei a ver a fonte, se é verdade ou não. Mas seria uma homenagem ao Stephen Hawking, entendeu? Não, por uma questão de... Tem tudo a ver, né? Tem elementos científicos e tal, então talvez seria uma homenagem. Não, ideia, né? Porque o Stephen Hawking, se vocês viram o filme, ele tinha, né, uma grande... Ele gostava. Gostava, Essa série me ganhou na primeira cena
com os guris jogando D&D. Não, isso Não, aí isso é maravilhoso. Essa certo. série me ganhou nisso. Não, ela ganha muita gente nisso. Isso. Então, assim, ela foi filmada, na verdade, no estado de Jackson, na Geórgia, que é bem uma coisa meio interiorana, assim. Sulista, né? É, sulista, nos Estados Unidos. E daí, então, eles pegaram essa cidade Hawkins, que seria situada no estado de Indiana, que é o centro-oeste ali americano, mais ou menos. Então, a primeira temporada, a gente, basicamente, a sinopse é assim, em 1983, nessa cidade que é Hawkins, é uma região meio rural dos Estados Unidos, eles têm ali um laboratório nacional onde são feitas, várias experiências, assim, pesquisas para o Departamento de Energia americano. E no local... Seria mais ou menos o programa nuclear americano para competir com o programa nuclear assim, soviético, né? Total, a gente tem referência à Guerra Fria, né? Sim, então, o tempo todo, né? O tempo todo, e nessa última temporada mais ainda. Então, nessa base de laboratório, assim, a gente vê na primeira temporada que secretamente eles estão fazendo outros experimentos lá. São experimentos paranormais e sobrenaturais envolvendo pessoas, assim, pra uma coisa quase X-Men, assim, que eles estão fazendo ali, né? Então, esses elementos todos são bem característicos dos anos 80. A gente tem muitos livros do Stephen King falando sobre isso, filmes que a gente acabou de falar sobre, o Steven Spielberg mesmo tem filmes sobre isso também, que fazem referência. E a gente tá vivendo nessa época, nos anos 80, pra situar pro ouvinte, a Guerra Fria. Pegando historicamente, gente, a crise energética dos anos 70, ela é o petróleo, né? Tanto que tu vai pegar a filmografia como, por exemplo, Mad Max. E a crise energética, ela passa a ser a energia nuclear nos anos 80, né? Pra situar. E é o que vai se basear o Stranger Things, né? Justamente pra ir justificando os poderes paranormais da protagonista também, né? Sim. É que ali tu tem essa questão que eles estão falando ali, eles estão fazendo sobre experimentos que tu vê ali no início do filme, né? Desculpa, da série. Então eles estão fazendo coisas ali, uma questão de quase criar uma arma humana. Eles querem criar uma agente ou uma arma humana que se infiltre no território, talvez russo, ou qualquer perigo que represente contra os Estados Unidos, que é o temor da Guerra Fria, basicamente, que a gente tem na época, que é a histeria, que a gente tinha de, tipo, alguém tá o tempo todo tentando invadir o território americano. A gente tem muitos filmes dos anos 80 que pegam esse plot, assim, da histeria que se tinha na época e do medo dos russos invadindo os Estados Unidos ou espionando os Estados Unidos mesmo. Então, tu tem muito essa coisa na primeira temporada. E na primeira temporada o vilão ele não é russo, né? Isso é muito bom. Ele é norte-americano, né? Isso é muito bom. Eu gosto muito da primeira temporada por causa disso. A primeira temporada ela pega assim uma questão assim que ela vai colocar o vilão vindo de dentro, né? Ele é uma ameaça É o governo tentando, o governo norte-americano tentando todas as alternativas possíveis para criar uma arma que seja que possibilite o enfrentamento com os russos, né? Não chega a explorar a questão dos russos, né? Isso na primeira temporada é perfeito. E é muito legal porque tu fica vendo, por exemplo, o que poderia ter sido a Fênix Negra, né? A Fênix Negra é isso, basicamente. É basicamente isso. É basicamente isso. Eles estão criando uma arma ali humana com no caso a Eleven, que ela tem poderes, né, psicocinéticos, e é basicamente a Fênix Negra, né? A gente vai ter que assistir Fênix Negra. Tomara que não. Não. Tomara que não. Talvez, acho que a gente tem outras prioridades, acho. Isso aí, temos outras prioridades. Mas, então, isso que a Priscila estava colocando no Nicasso também, então, é o cerne da Guerra Fria, né? Então, essa disputa aí entre a União Soviética e os Estados Unidos, né? Mas chamando a atenção para dois elementos que já foram citados aqui. O primeiro é o John Carpenter, né? Então, no cinema, ele é um elemento muito relevante dos anos 80, né? Então, até o letreiro da série, que é aquele letreiro em neon, assim, é muito John Carpenter, né? O Carpenter lá com Invasores de Corpos, né? John Carpenter, e não é dele. Acho que não é dele. Tá, mas tem o Vampiros, de John Carpenter, tem outros filmes muito icônicos. O Enigma de Outro Mundo, né? Que é dele. Isso, exatamente. E o mais importante ainda também, que eu gostava de citar muito pros alunos nas aulas de literatura, que é o Stephen King, né? O Stephen King começa a produzir ali no início dos anos 70, ainda até ele começou a escrever no final dos anos 60, início dos anos 70, e nos anos 80 ele tá a pleno vapor, muito famoso nos Estados Unidos, produzindo os livros dele, vendem muito Carrie a Estranha, ou Cujo, né? Então, Iluminado. Quem nunca leu um livro do Stephen King, ou até todos os Stephen King, tá perdendo uma experiência de vida, assim, gigantesca. Não, assim, eu vou te falar, pra mim, particularmente, assim, uma das coisas que me conectou muito com essa série, porque assim, eu lia muito Stephen King na minha infância, adolescência,
assim. Eu tinha 12, 13 anos quando eu li o primeiro livro do Stephen King, que foi Na Hora da Zona Morta, que é muito bom. Ele tem uma narrativa, todos os livros do Stephen King, ele tem uma narrativa muito fluida, muito boa e muito de fácil acesso. E não é uma narrativa tão simples, assim. Ela E não ele é feito pra ser o best-seller, né? É muito bom. É. O cara, ele tem histórias que tu vai desde o extraterrestre até histórias humanas, assim. E ele escreve rápido isso daí. Ele é muito bom. facilita E captura o leitor. Então tu fica lendo, tu quer ler mais até o final. Exatamente. O primeiro livro que eu li dele foi o Tripulação de Ossos, que é basicamente de contos. E é maravilhoso. E aí, tipo, na verdade não. O primeiro que eu li foi o Na Hora da Zona Morta. Depois eu li o Tripulação de Ossos. E eu fui evoluindo pros livros dele, assim, ó. Ele não tem livro ruim. A literatura dele, o jeito que ele escreve é muito bom. E esse, o seriado, o Stranger Things, é muito chupado do Stephen King. Esses elementos de fantasia que eles estão muito presentes no seriado, eles são muito extraídos dos livros dele. Tem essa coisa do sobrenatural, aquelas coisas que tu não sabe explicar muito bem o que tá acontecendo. O mundo invertido nessa primeira temporada, quando é apresentada, é muito elemento do Stephen King e do próprio John Carpenter, mas o John Carpenter também tu pode dizer que ele é influenciado pelo Stephen King, porque o Stephen King, ele é um cara que é tipo assim, ó, os livros dele estouraram. Ele levava a visão do Stephen King pro cinema, né? Exatamente, tu pega toda a literatura do Stephen King do final dos anos 70, foi levada pro cinema, começou a ser... E tem isso, né, que tem muito livro de cara, assim, que tu pega, assim, que é livro bom, mas que tu não consegue transpor pro cinema. O Stephen King é o cara que tem uma linguagem perfeita pro cinema. Quase todo livro dele tu consegue transpor pro cinema. Agora há pouco saiu Torre Negra, totalmente. né? É, mas uma adaptação muito muito ruim. Adaptação muito ruim. Os livros são muito bons, mas o filme... São 7 ou 8 livros e os caras fizeram um filme. Então, assim, ó, com um elenco maravilhoso, diga-se de passagem, porque o elenco é muito bom. Idris Elba, Matthew McConaughey. E os caras conseguiram fazer um roteiro inacreditavelmente ruim. Ruim pra caramba. Foi o que fizeram com o Dan Brown, né? Também. Mas acabaram com o Dan Brown. Mas o Dan Brown, os livros já também não, os livros eles são livros simplórios do Dan Brown, eu concordo, assim, exato. mas o que fizeram no cinema foi péssimo, assim, foi horrível. O primeiro até é passável. Parece que cuspiram os filmes, assim. O que fizeram com a Torre Negra é pior, porque a Torre Negra, o Stephen King começou a escrever nos anos 80. Nos anos 70, quando ele era jovem, né? Ele tinha 20 anos quando ele começou a escrever. Ele escreveu o primeiro livro com 20 anos. Aí é um livro bem de western, ambientado no mundo, inspirado no Senhor dos Anéis. Ele leu o Senhor dos Anéis, ele era muito fã, ele queria escrever alguma coisa parecida com o Senhor dos Anéis, só que voltada pra cultura americana. Então ele pensou num western que se passava no Senhor dos Anéis. E depois, ao longo dos anos, ele foi escrevendo. Então ele escrevia um livro da Torre Negra e escrevia mais 5 outros livros. Depois ele voltava pra Torre Negra. Então tem elementos de todos os livros dele. Na Torre Negra aparece o It, já vai aparecer lá o padre do... Por que não deram pro Peter Jackson, então? Sim, exatamente. Vai, Peter Jackson, faz o filme da Torre Negra. Do Senhor dos Anéis ficou perfeito. Consegue 6 filmes. Sim, tanto que tem uma cena na Torre Negra onde eles sequestram o Stephen King, sabe? O Stephen King consertar o que tá acontecendo no mundo. E daí o que fizeram no cinema, meu Deus. Não tem explicação. Aquele filme da Torre Negra é tipo assim, esquecível. Nem olha. Porque assim, tu vai perder teu tempo. É um filme que ele não tem nenhum apreço pelos livros. E dois atores T-Bone, né? E ele não tem apreço pelo material, ele não tem apreço pelo Stephen King, ele não tem respeito nenhum pela obra. You better run! She's our friend and she's crazy! You come back here and she'll kill you! Voltando pra Stranger Things, então... Sim. A gente foge, mas é que... Mas assim, ó, tá contextualizado. Então, assim, ó, basicamente o enredo da primeira temporada é... lá nos anos de 83 ali, no início dos anos 80, a gente tem esse menino que é o Will Byers, e ele some. No primeiro capítulo a gente vê ali que ele é abduzido. Eles estão jogando D&D, termina a sessão, ele vai voltar de bicicleta pra casa e ele não chega. Exatamente. Tu é apresentado ao grupo de amigos, que é um dos trunfos da história, que é os meninos ali juntos. E eles estão jogando D&D, que é uma coisa que já traz referência legal, bacana pra gente. Foi a primeira referência que a gente teve, que foi bacana pra caramba. Maravilhoso. Cara, aquilo ali foi fantástico, porque eu joguei D&D a minha infância e adolescência. Até hoje eu jogo D&D. Mas eu joguei D&D a minha vida toda. Isso e quando eu vi aqueles meninos jogando assim, eu me sentia assim no meu grupo de amigos. Mas aí que tá. É a conexão que eles estabelecem. Tipo assim, ó, pra, sei lá, pro público jovem que estiver escutando, eles jogam RPG, às vezes, no computador. Ou no
o videogame. Mas existe o RPG De mesa. De mesa, que tu jogava nos anos Isso. 80, 90. Então, assim, ó... Não, hoje em dia se joga. Hoje em dia ainda se joga até hoje. Eu jogo até hoje. Tem galera Jogo que até joga. hoje. Então, tipo, tu tem todo essa... Eu tive um grupo na escola, inclusive, com alunos. Isso é muito bom. E aí tu tem essa conexão que eles fazem, estabelecem ali, que é os meninos jogando D&D. E esse menino que é o Will Byers, que no início do primeiro capítulo da primeira temporada, ele é abduzido. Tu não sabe pelo quê. Aparece uma cena que ele tá ali no celeiro. Essa cena lembra muito o filme ET. Quando o ET aparece nesse filme do Steven Spielberg, que é o ET, quando aparece a criatura, é meio parecido com essa abdução do Will. É num celeiro, o bicho aparece e o personagem que é o Elliot acaba conhecendo o extraterrestre e ele estabelece um vínculo ali. Só que no Stranger Things, o Will acaba sendo abduzido. Esse é o início da temporada. E o legal é que os meninos, pra tentar criar uma alternativa com relação à abdução dele, utilizam o vilão do próprio jogo de RPG deles, que é o Demogorgon, né? Sim, isso é bacana. Legal. Isso é muito bacana. Eu até coloquei na pauta ali, porque depois como eles têm que estabelecer alguma coisa de nomenclatura, e tu não sabe o que é aquele bicho, né? O bicho que eles falam do mundo invertido, que seria, sei lá, uma coisa subjetiva, um outro portal para uma outra dimensão da vida como a gente vive ela, né? E aí eles usam o Demogorgon como termo, né? Que é o Demogorgon é o vilão do D&D, né? Isso é bem legal. E essa primeira temporada já nos pega, assim, por todas as referências dos anos 80, assim, que é uma época do cinema, que a gente gosta muito, assim, mas o que também chama muita atenção é o elenco, né? Com certeza. O elenco é muito bom, né? O Dustin, então, o ator que faz o Dustin, assim, é maravilhoso, né? Não tem como a gente não gostar dele, né? Sim. É aquele menino... Cara, ele na primeira temporada ele rouba toda a temporada, né? É ele, né? Eu ouso dizer que ele em todas as temporadas... Em todas, né? Não, é que ele começa a dividir o protagonismo com outros personagens nas outras temporadas. O Hopper cresce muito, o Steven cresce muito. Não, ainda pra mim o Hopper é o melhor personagem. Mas na primeira temporada é ele, né? Sim. É ele. Ele carrega a série ali. Mas é que assim, a gente vai chegar nas outras temporadas, mas na terceira ele tá muito bem também. Tá muito bem. E ele lembra muito o personagem dos Goonies que faz o gordinho, Exatamente. né? É o engraçado. É o alívio cômico, né? da série. Mas ele é extremamente inteligente. Ele é o cara que vai ser cientista ali. Claro que é. Aí que tá. Aí tu pega assim, ó, o que é o trunfo, um dos trunfos da série. Elas pegam esses filmes que a gente tem no nosso imaginário, que é os Goonies, esses filmes todos, o Conta Comigo, que são essas questões Conta assim. Comigo é um filmaço, o Conta né? Comigo. Maravilhoso. Conta E Comigo é um Stephen puta King. do filme. Cara, Stephen eu era King. novinho quando eu vi Conta Comigo, eu fiquei chocado com O aquilo Conta lá. Comigo, ele é um filme que ele já te perturba, porque assim, ele começa sobre a premissa que assim, ó, eles querem ver um corpo Foi atropelado no trem. do menino que morreu. E aí tu já fica pensando, nossa, tem um elemento de morte no negócio, né? E aí tu é introduzido pra questão da amizade, que eu sempre digo, pra mim, bate forte na minha cabeça, assim, essa questão da amizade, que eles falam o seguinte, pra mim é emblemático. Tem uma parte no início, no final do Conta Comigo, o cara fala assim, eu nunca tive amigos como os que eu tive com 12 anos de idade. Que, aliás, é um conto do Stephen King, né? Não, sim, é um conto do Stephen King. Tem tem um livro do Stephen King que eu li, que é As 4 Estações. E aí, eu acho que esse é a Primavera, se eu não me engano, que é sobre, basicamente, essa história dos meninos atrás do corpo desse menino que morreu atropelado pelo trem. E essa cena, esse final, assim, do livro e final do filme também, sempre martelou muito na minha cabeça, que era isso, o cara falando isso. Eu nunca tive amigos como os que eu tive com 12 anos de idade, mas Deus, quem teve? Era um grupo disfuncional totalmente, né? Não, totalmente disfuncional, né? E aí tu fica vendo toda a questão, assim, por exemplo, 12 anos de idade. Tu é muito inocente, então pra ti o amigo que tu tem com 12 anos de idade é um amigo pro resto da tua vida. E daqui a pouco não, tu não vai mais ter contato com aquele amigo. Ele fala sobre isso, que um dos amigos dele, que é o Chris, que é o mais importante deles, que é o cara que era o melhor amigo dele, morreu e ele nem tava tendo mais... Era a bússola moral deles. Era a bússola moral, mas ele não tinha mais contato com esse cara. E o cara morreu de um jeito horrível, assim, num restaurante, tentando ajudar um cara e foi esfaqueado na garganta, entendeu? O que eu acho legal de Stranger Things é que eles subvertem um pouco os anos 80, porque em todas essas coisas dos anos 80 que a gente fala, principalmente a personagem feminina, o ícone feminino, ele ainda era muito estereotipado, era aquela coisa sexualizada ou sempre em segundo plano, nunca era o principal. Não né? tem nada sexualizado ali, né? Isso, e aqui no
Stranger Things isso que é legal, né? Eles vão colocar a personagem mais motherfucker, assim, né? Que é a personagem mais poderosa, é a menina, né? Então já tem esse grupo de amigos, eles vão introduzir a menina que tá passando por experimentos ali naquele grupo governamental, assim. Então ela tem, tipo, um pai ali, que é um cientista que não é bem pai, que tá fazendo os experimentos com ela, assim, e ela é muito poderosa, assim, né? Então quando eles introduzem ela, é aquele elemento junto com os meninos que fica muito legal, assim, né? Isso aí que me preocupa pro futuro da série, porque a atriz tá ficando cada vez mais bonita, né? A Millie Bob Brown, né? Ela tá ficando cada vez mais bonita, isso daí pode transformar ela num sex symbol, né? Mas ela Mas ela tem uma beleza meio diferenciada, assim, eu acho, pelo menos na série. Ela é uma beleza do nível da Winona Ryder quando ela era novinha. É parecido, né? Aí que tá, isso é legal que eles pegam a Winona Ryder e aí tu fica pensando nos filmes que a Winona Ryder fez nos anos 80. Os fantasmas se divertem, né? Os fantasmas se divertem. Maravilhoso. Mãos de Tesoura, aquele Minha Mãe é uma Sereia. Ai, eu amo a Cher! Esse filme é maravilhoso. E a Christina Ricci, que é a irmã dela mais nova. Então, tipo assim, ó, claro, isso já é início dos anos 90. Mas, tipo, tu pega assim, ó, como é legal que o Stranger Things pegou, assim, ó. Começa pelo trunfo do Stranger Things. Eles pegaram um elenco muito bom. Os guris são todos perfeitos. O melhor de todos pra mim é o Dustin, mas, assim, ó, todos são perfeitos no que eles têm que fazer. Eles são se encaixam bons, muito né? bem. O menino que faz o... Qual é que é o Douglas? Não, o namorado da Eleven. Mike. Aquele guri, ele é purgante e tu consegue ficar brabo com ele. Ele é muito bom ator. Ele é muito purgante. O elenco é muito bom. É muito bom. Eles pegam todo mundo, os meninos são muito bons. Ele tá no It, né? Tá no It. Tá no It. Eles têm, assim, ó... que ele voltou a ser desbocado no It. Sério? Palavrão pra caramba. Aí na segunda temporada disse que tinham que estar controlando. Cara, tu não pode falar do palavrão assim. E aí, tipo assim, ó, tu pega assim, ó, o elenco é muito bom. Aí tu pega, tem a Winona Ryder, que é perfeita com o que eles têm que fazer. O cara que faz o Hopper é muito bom. Ele é muito bom, né? Ele é muito Nossa, bom. o David Harbour é excelente. Ele é excelente. O cara ele tá perfeito no papel. Aí tu pega assim, ele é o protagonista da segunda e da terceira temporada, sim, né? Ele que manda no negócio ele ali, é né? muito bom. Aí tu pega a menina, que é a Eleven, que ela é perfeita também. Ela é muito boa. Se eu não me engano, ela é britânica, né? Ela é britânica. Não parece. E disfarça muito bem o sotaque. Sim. Porque nos stories dela do Instagram, ela fala muito inglês. É bem carregado. Harry Potter. Harry Potter, here. E quando ela fala é totalmente sotaque americanizado. É bem, não, e o legal é que na primeira temporada ela quase não fala, né? Exato. Ela é uma temporada aí sem que tá. quase falar, né? E aí, só na expressão facial, né? Tu tem a introdução dela, assim, que basicamente, assim, a história é que ela é um experimento, né, de laboratório. E é muito interessante de tu ver, assim, porque tinha essa obsessão. Eu não sei até que ponto isso é baseado em histórias reais, assim, mas, tipo, tu tem essa obsessão em fazer experimentos com pessoas pra daqui a pouco criar uma arma humana. Se fazia muito nos anos 80. Porque a gente... Não, peraí. Isso se faz muito nos Estados Unidos. No Brasil, por exemplo, utilização de humanos como sujeito de pesquisa pra intervenção, enfim. Nos Estados Unidos até se paga pra isso, né? Então é bem comum lá. Aqui no Brasil isso é proibido. Tu pega várias sitcoms americanas, né, onde os caras passam trabalho se submetendo a experimentos, né? Exato. Sim, então, ficam bichados, ficam... Qual é aquele o Loucuras de Dick Jane? Ah, sim. Esse é legal. Esse filme é muito bom, cara. Eu acho que aqui no Brasil tinha que se fazer um pouquinho mais disso. E aí tu vê basicamente que a Eleven, ela é fruto disso, né? Ela é uma experiência que, tipo assim, a mãe dela, ela foi induzida a fazer experimentos. A mãe dela frequentava a universidade, aí o que esse grupo que é patrocinado pela CIA, então pela, né, o Serviço Secreto Americano. Ele foi lá e pegou meninas universitárias, que eram meninas que tinham intelecto, assim, médio pra alto, e fizeram experimentos pra ver o que ia acontecer. Os experimentos, assim, que a gente mais ou menos tem, que eles falam ali nas séries, com LSD. Pra ver até onde tu consegue fazer a capacidade da mente humana, da capacidade mesmo de funcionamento da mente humana, do que ela pode fazer, das capacidades até o máximo que ela pode chegar, e eles fazem, mas basicamente é isso, né? Experimentos com drogas e a mente humana, que eles querem saber o que dá pra fazer com isso. E aí, na verdade, a mãe da Eleven, ela é uma pessoa que ela tá sendo usada como experimento, mas ela tá grávida. E até agora tu citou esse experimento, já vamos puxar o gancho, colocou na pauta, do documentário 3 Idênticos Perfeitos, né? Exatamente. Que esse é um documentário muito surreal, assim, muito evocativo dessa época. Vocês não também, viram, né? Não. Olhem pra vocês. Esse é um documentário muito louco, assim, porque o que acontece? O
É os caras contando assim, que o cara entra na universidade e daí quando ele, no primeiro dia de universidade, todo mundo começa a cumprimentar ele, né? Como se conhecesse ele. Ele acha aquilo muito estranho, daí o colega de quarto dele diz, não, isso tá acontecendo porque provavelmente tu tem um irmão gêmeo, porque tu é muito igual a um outro cara, né? E daí ele vai atrás do cara, descobre que eles são irmãos gêmeos e o mais louco de tudo é que eles vão parar na TV e eles descobrem que tem um terceiro irmão, né? São trigêmeos, né? E depois ao longo do documentário, já dando um spoiler que não assistiu Azar, vão descobrir que... Onde a gente viu isso? A gente viu isso já. Deve ser um trailer, alguma coisa. Esse é um documentário, acho que é da BBC ou da Amazon, alguma coisa assim. E daí o mais louco é que eles vão descobrir que eles foram separados por causa de um experimento desses, entendeu? Lembra onde é que eu vi isso? Mas no CSI. É sério? O CSI tem uma coisa igual, tem uma coisa igual. Eles se inspiraram. Se inspiraram. Tipo assim, ó, é um experimento psicossocial. Eles pegaram os trigêmeos e eles queriam saber assim, ó. Ah, que os três eram bandidos e daí eles ficavam... Isso no CSI. Tá. Mas lembrei. é baseado nisso. É. Porque o que é basicamente assim, ó, eles pegaram esses trigêmeos, eles separaram, colocaram em 3 famílias bem diferentes. Uma era judia, a outra era conservadora, a outra era bem americana. Pra ver se eles tinham alguma conexão, tipo, mental, psicocinética, alguma coisa que ligasse entre eles. Alguma coisa que tivesse. E eles faziam um experimento, tipo assim, ó, periodicamente, todo mês eles iam na casa desses trigêmeos e eles anotavam o que eles estavam fazendo. Aí um dos caras tava falando assim, ó, que os 3, eles tinham, como eles, claro, trigêmeos, tu tem uma união quando tu tem um gêmeo ou um trigêmeo, sei lá eu. Eles disseram que quando eles se separaram, tipo, um deles, eles dava cabeçada no berço. Não, só que na verdade... Porque ele sentia falta do irmão. Na verdade, eles escolheram famílias que já tinham distúrbios psiquiátricos. Porque quando começa a falar isso, parece que, tipo, por eles serem gêmeos, tem uma ligação espiritual e tal. Não é espiritual. Eles escolheram famílias que já tinham distúrbios psiquiátricos. Não tem nada a ver com o espiritual. A conexão que eles fazem é psicológica. Sim, mas tipo é isso assim, que eu tô falando, porque tipo, as famílias já tinham distúrbios psiquiátricos. Não, mas eu não tô falando nada de espiritual. Tô falando de psicocinética mesmo. Tipo assim, ó, o cara tem uma conexão mental entre os gêmeos. E é fato. Eu ia dizer, isso é fato, eu sou gêmea. Tu sabe, né? Então, Stranger Things. Tem uma conexão com a tua gêmea. Tem. Gêmeo tem tudo a ver com Stranger Things, né? Não é Stranger, mas é uma coisa real. Acontece, mas é thing. Então, assim, ó. You better run! She's our friend and she's crazy! You come back here and she'll kill you! No Stranger Things a gente tem o médico que eles apresentam ali, que é o Matthew Modine, que faz o cara que é o Dr. Brenner, que é o cara que seria o pai, entre aspas, da Eleven, né? Ele cria ela tem a conexão com ele como pai, porque ele E não tem como não gostar, né? Porque eles pegam esses atores evocativos dos anos 80. Aí que eu ia falar, esse cara, ele fez muita comédia romântica nos anos 80, e ele tem um dos filmes dele, que é um dos melhores filmes da carreira dele. Eu até notei aqui, muito bom. Né? Eu Nascido pra Matar, que é do Stanley Kubrick. E esse filme é muito bom, assim, ó. Ele tem um outro filme com o Nicolas Cage, que é muito legal, que é o nome do filme é Bird, em inglês. Eu não lembro o nome em português, que é um filme que ele tem uma conexão com os pássaros. E ele é um cara que ele tem um trauma da guerra do Vietnã, e aí ele, tipo, tem uma conexão com os pássaros, e o Nicolas Cage é um amigo dele. É bem legal, é um filme bem bacana também. E, então eles pegam esses caras dos anos 80, como na primeira temporada é o Matthew Modine, e ele é um médico que fica ali fazendo os treinamentos com a Eleven, né? Tu fica vendo assim que ela chama ele de papai, até, né? Papa, porque ele é a referência masculina que ela tem de pai, né? Então ela fica conectada com ele. E ele fica instigando ela a fazer experimentos mentais. E o que eu acho legal da série é que ela se livra desses personagens pra deixar o protagonismo nos atores que estão se criando, né? Pero não muito, né? Porque eu não sei se ele morreu também, porque depois a gente vai discutir isso. Isso, exatamente. Eu não sei se ele morreu, não. Eu não sei. Não, mas eles começam a largar um pouquinho os estereótipos pra explorar o que realmente eles importa. Largam pra ficar com aqueles personagens que se criaram pela série, né? Exato. Já na primeira temporada, o que segura a série mesmo, assim, é a Eleven, a atriz, porque é muito boa, e o Dustin também, que é um ator muito bom. Até aquela condição dele não ter os dentes e tal, né? Que ele não... Ele tem um distúrbio ósseo, né? De formação. E é real aquilo ali, né? É real. Eu não
concordo no sentido de que, tipo, o Dustin, ele é o destaque, mas o elenco todo dos meninos é muito bom. Não, mas eu tô falando dos personagens trazidos dos anos 80. Ah, exceto sim, pela sim. Winona Ryder ali, todos eles vão sendo colocados de lado aos poucos pra dar protagonismo pros caras que estão se criando naquele momento ali, né? Sim. Na Até série, o Hopper mesmo, eu acho que ele é um personagem muito dos anos 80, assim, aquela coisa do Bronco, do Brucutu e tal. Eu acho legal que ele é o herói do negócio, o macho do bagulho, e ele é gordinho, né? Sim. Então, ele é bem tiozão. tiozão, Só que eu total. acho que o que traz o plus pra série, que subverte, o que foge dos anos 80, já é a questão da Eleven mesmo, dela ser a principal, dela ser fodona, assim. E o Dustin de ser o nerd, só que ele é um nerd descolado, assim, ele é muito inteligente, ele é desbocadão, assim, ele foge até um pouco do estereótipo do nerd, assim, né? E ele já tem aquela condição onde ele sofreria bullying na escola. E ele tem um conhecimento muito acima da média. Ele sofre, né? E ele fica avacalhando os outros. Mas na ele real. sofre. Porque uma das coisas que a gente tem assim na primeira temporada, uma das coisas que eu ia falar é que a Eleven, como a gente tem a referência dela, com esse poder psicocinético dela, ela lembra muito outra história do Stephen King, que é a Carrie Estranha. Ela tem poderes de mexer as coisas, movimentar as coisas com o poder da mente. E É aquele um filme dos que a elementos. bota fogo em tudo, como é que é o nome? É um filme com a Drew Barrymore que eu não vou lembrar agora. Mas lembro. é um filme também que ela tem um poder Ela mental. bota fogo na porra toda. É um psicocinético também. Carrie só que Estranha ela... tá aí um que eu gosto dos dois, cara. A adaptação atual é boa, né? O remake é bom, né? Tu tá falando do remake tudo com na Carrie Estranha. a Chloe. É, o remake é bom, né? É que Eu pra gostei. gente É que um trabalha bom em filme, escola, o Carrie Estranha é muito legal, né? Esse Não negócio muito, do- né? Porque isso é uma escola inteira. Não, fora isso, né? Então, assim, ó, outro elemento legal, que é um elemento muito forte da série, é a amizade. A amizade das crianças de 12 anos, que com 12 anos de idade, os teus amigos, tu acha que vão ser os amigos pro resto da tua vida, e às vezes a vida te leva pra um lugar que tu acaba não tendo mais contato com essas pessoas, né? Então, tu tem esses elementos, assim, de amizade que são muito... eles trazem muito os filmes que é o ET, pra mim, né? Eu tenho muita conexão com o filme ET o Extraterrestre, do Steven Spielberg. O Conta Comigo, que é uma história do Stephen King. E os Goonies, né? Tu tem aquele grupo ali de 4 meninos que são, basicamente, cada um tem um elemento ali de característica Inclusive essa ruptura dos amigos que tu não vai ver pra sempre, ela acontece na terceira temporada, né? Sim, Essa ruptura, esse processo de ruptura, ela acontece, né? Que é a Vamos ver como é questão... que eles vão tratar isso no restante da série, mas é uma coisa impactante, né? É que eles até já falaram, né? Que eu não sei como é que vai ser, se vai ser a próxima temporada, vai ser a última, que é a quarta. É a seria última, quarta. Provavelmente. Eu acho que tem que ser bem isso mesmo. Eles deram algumas declarações falando assim que não faz sentido continuar por 8, 10 temporadas. Eu não acho que faça sentido também, porque eu acho que a história, ela tá... Eu acho que é necessário uma quarta mesmo pra terminar. Pra ter um fechar o desfecho. arco daquela história. Só dos caras me falar que o negócio vai ter início, meio e fim já me deixa feliz da vida. Sim. Porque essas séries intermináveis, assim, pra mim, Tipo, são insuportáveis. The Walking cara. Dead. Não, The Walking Dead já chegou num ponto que eles querem só dinheiro, né? Então, como tá falando o negócio, um dos elementos que eu acho muito interessantes e um dos elementos que fazem a série funcionar é a amizade. Essa coisa nostálgica da amizade da infância, aquela amizade pré-adolescência que tu tem, assim, que são pessoas que tu tá ali lidando e tu tem uma inocência ainda. Tu acha que aqueles ali são os teus melhores amigos, que E eles ela é vão uma ser... série muito evocativa dos anos 80, assim, então o que dá bastante qualidade também, fora os atores, as atuações e tudo, a trilha sonora também é de se destacar. Assim, Nossa, isso que eu marquei, pra mim é um ponto principal. Foi um dos primeiros comentários que eu falei com o Nicásio, quando a gente começou a assistir, foi a trilha sonora. Eu achei incrível. É uma a trilha sonora e o jogo de cores, né? Não, aí que tá. A fotografia é muito boa. O jogo de cores, ele é fantástico, né? É a questão de ele é diferente de qualquer coisa que a gente vê, assim. A própria abertura ali, que tem aquele neon, letreiro e tal, e aquele sintetizador, assim, que é muito bem New Order, isso, by the way. Exatamente. Nenhuma outra época teve as cores que tiveram nos anos 80. Não, tu tem um Technicolor, os caras pegavam assim, ó, vermelho, verde, roxo,
rosa. Era tudo muito gritante na tua cara. Isso é característico, é uma coisa tão marcante dos anos 80 que aparece em outros produtos que remetem aos anos 80, como o episódio que a gente falou do San Junipero no Black Mirror, né? Pra te ver como os anos ele é 80, muito anos 80. Pra te ver como os anos 80 ele é muito um produto que ele dá retorno. Sim. O San Junipero é um episódio do Black Mirror que é um dos episódios que E é uma transição dos anos 80. As cores são incríveis, né? O que tem se explorado no mercado assim, de entretenimento, que é o mercado da nostalgia, de explorar a nostalgia. E os anos 80 ele é muito significativo por causa disso, porque é tudo, digamos, muito exuberante assim, nos anos 80, né? Tu pega os próprios filmes, por exemplo, os filmes da época, se tu olhar, tem essas cores muito em voga. Filmes, por exemplo, do Pedro Almodóvar, dos anos 80, tu tem muito o rosa, o verde, o vermelho. E são filmes que eles usam as cores como elementos de narrativa, então ela fazia parte. Tu pega nos anos 80, pegou muito essa parte da estética funcionando como narrativa. Então, assim, tu tinha as cores, tu tinha o figurino, tu tinha toda a questão, assim, cênica muito em voga. Tem um filme de comédia. Qual é que é aquele filme de comédia? O Airplane. Aperta o cinto do piloto sumiu. Mas esse é final dos anos 70. Como é que é o nome daquele ator? Leslie Nielsen. Cara, esse filme ele é incrível. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele tem muita sacada boa. Ele é muito bom. Mas ele já é final dos anos 70. O mercado de sátira de Hollywood, assim, né? Sim. De pegar filmes famosos, Paródia. satirizar. Mas ele já tá iniciando esse jogo de cores, né? Porque ele tem as cenas do aeroporto, as cenas que eles voltam no tempo pra narrar a história do cara. Avacalhando os anos 80. Avacalhando. Sarro já, né? E depois vai descambar e vai parar lá no Todo Mundo em Pânico daí, né? Mas daí tu vibe. pega outro tipo de sátira, né? Outra coisa, assim. outra vibe. Mas ali o Aperta o Cinto do Piloto Sumiu é muito incrível. Bom. Mas o Stranger Things também tem uma boa qualidade, que é o elenco adolescente, né? Porque geralmente, às vezes tu pega algumas histórias que o elenco infantil é bom, e aí tu pega os adolescentes são uma merda, né? E esse não, ele é bom. Tu pega... Não, assim, tem coisas que, tipo assim, elementos narrativos que eu não gosto, mas o elenco eu gosto. A Nancy eu acho uma boa atriz. O menino que é o Jonathan e o menino que é o Steve. Esses três que são os principais. Fazem muito bem. Eles são muito bons. É o irmão do Will. É o irmão do Will. É o igual o Kevin Bacon. É parecido. É igual, cara? Não, ele é muito bem mas introduzido e a história dele esse é o mais fraco pra mim, cara. Isso, exatamente, é um ator e personagem que vai diminuindo, assim, sabe? Como é que é? Pra mim o Steven é o melhor de todos, cara. Ele é muito bom, cara. Com o Dustin, o bromance deles, mas né? Mas que o Steve, ele teve um crescimento narrativo muito bom. Ele começa como sendo bully, babaca, e o namoradinho. Mas não dá a impressão pra vocês de que eles pegaram, esse ator é bom, vamos dar um destaque pra ele, porque ele era pra ser o personagem que era pra sumir. E o outro era pra ser o personagem que era pra crescer, né? Ele podia tranquilamente ter morrido na primeira temporada. Ele era o personagem. Fez ele morrer. E aí, no fim das contas, na segunda temporada foi o crescimento dele. Sim. Né? O crescimento dele começou nos últimos 2 episódios, quando ele pega o taco. Sim. Com certeza. E agora de Deus, né? ele é muito bom. Ele é muito bom. E aquele bromance mesmo. O bromance com o Steve. Mas agora o Dustin. Com o Dustin, é muito bom a química dos dois. A atriz que faz a Nancy é muito boa atriz, mas alguém dê comida pra ela, por favor, né? Porque ela já era bem magrinha na primeira temporada. Ela vem emagrecendo. Ela tá quase sumindo na terceira. Vocês sabem que eles namoram na vida real? Sim, né? ela e o cara que o Jonathan. Restaurante. E aí eu falei isso. Eu vi um meme muito engraçado que era assim, tipo, os caras tirando fotos paparazzi em cada festa que eles saem, e eles dizendo assim, qualquer saidinha dos dois parece uma capa de um disco indie. Porque realmente eles usam umas roupas muito estranhas, e eles são umas pessoas meio esquisitas. E como eles não são não são muito famosos, eles vão em vários lugares. Então às vezes tem foto deles comendo no shopping, assim, de boas, assim, tranquilaços. O guri esse que é o Jonathan, ele é britânico, ele até teve alguns problemas com drogas agora tipo Sid Vicious. Da primeira pra segunda temporada ele teve problema, ele foi internado até no rehab e tal. You better run! She's our friend and she's crazy! You come back here and she'll kill you!
Mas agora, pra encerrar essa primeira temporada, pra gente ir pra segunda, assim, o que eu gostaria de chamar a atenção, então, é pra isso que a frase que a Priscila colocou aqui no final da pauta da primeira temporada, que é essa geração Sessão da Tarde, né? Hoje em dia agora a gente tem muito acesso por causa da internet, a séries e filmes. E eu acho que essa cultura de Sessão da Tarde, eu não sei, ela até pode estar sendo reavivada pra nós, por causa de Stranger Things e outras temporadas evocativas dos anos 80, assim, mas acho que é uma cultura que morreu, né? Porque hoje tu olha a Sessão da Tarde, assim, na Globo mesmo. Não existe. SBT eu acho que não tem mais o cinema em casa, não existe mais, né? Não tem. Sessão da Tarde eu não sei mais se existe, né? Tem. As últimas vezes que eu olhei era só tipo uns filmes meio gospel, assim, ó, gente com câncer. Aí tu ia falar, tá estranhos, muito nos filmes assim, telefilme e telefilme religioso. Então, assim, a última vez que eu tava em casa, assim, eu lembro que tava dando um filme que era sobre sei lá, um negócio religioso, que a guria tinha uma doença terminal e umas coisas meio esquisitas, assim, tipo então, de autoafirmação. A gente viu esses filmes que a gente citou aqui como Goonies, ET mesmo, em looping na Sessão da Tarde, né? Não, é que assim, ó, se pegar assim, ó, a gente cresceu vendo filmes que a nossa infância das crianças dos anos 80 e 90, ela era uma infância que ela não tinha o politicamente correto. Então tu via muita violência, tu via sexo, tu via elementos de nudez. Né? Então a gente tem uma cabeça um pouco diferente, eu acho, que é por causa disso. A gente teve elementos que não se teve muito filtro. Não. Os filmes, inclusive, eles foram tratados novamente, eles foram cortados novamente pra aparecer nos tempos posteriores, né? Sim, é uma Porque a gente via nudez, a gente via coisa às 2 da tarde. Não, que era quando as crianças da escola... Aqui na pauta citado, ó, o filme A Coisa. Isso cansava de dar no cinema em casa. O cinema em casa era um filme sobre... Por isso que eu falei na minha frase... O Ataque dos Velhos Malditos também. Sim, total. Era assim, ó, por isso que eu falei na minha frase inicial. Nada como ter crescido nos anos 80 e ver um gore, assim. Porque a gente comia bolachinha recheada e Doritos e tomava Coca-Cola olhando gente sendo derretida. Com certeza. E a gente olhava de boa. Contos da Cripta, cara. Contos da Cripta. E aí agora, quando eu tava olhando Stranger Things... Doritos era pros riquinhos. Não. Que gente pobre era Milhopan. E beija-flor. Beija-flor de... Tá certo. 50 centavos. 50 centavos. Era e os Cheetos, aquele com cheiro de vômito. Também. Não, Cheetos era de riquinho. Isso é de rico. Aquele de requeijão era de rico. É o beija-flor. O beija-flor que eles falam, né? Aquele de pizza. Que era pra enfiar o dedo dentro. Isso, e é tipo 500 gramas. Aquilo era basicamente plástico. Dune. Plástico com sabor. E nem era traquinas. Plástico com sal, né, cara? Era Dune. Nem era traquinas. É real, não era traquinas. Era fominhas. Fominhas, boa! Era fominha. Meu Deus. Então, comprava na cantina da escola, fominhas. Não, essa aí eu comprava no boteco lá da rua, porque assim, ó, gente, vocês não têm noção. Era assim, ó, a gente chegava em casa do colégio, meio-dia, e aí dava o comercial do que ia ser a sessão da tarde. E aí tu pensava assim... Se preparava. Cara, quando dava Goonies era um evento. Eu dizia assim, vamos lá comprar um Milhopan pra tomar com Kisuke. Vou comprar um Milhopan, eu vou comprar esse negócio aí de plástico de pizza e eu vou comprar o Dune de Dune de pêssego, de chocolate, de morango, e comprava uma Coca-Cola. Eu sempre fui um cara noturno, então o meu negócio era tela quente. Pepsi era mais barato. Nessa Pepsi época... Twist. Pepsi quando lançou o Pepsi Twist era melhor ainda. Mas aí você é riquinho, tinha comprado. Não, a Pepsi Twist era depois, né, cara? Fluke de garrafa de cerveja que custava 25 centavos. Não, também era bom. O Sorriso era bom também. Mas o meu negócio era tela quente, porque eu gostava da noite. Não. Então o meu negócio era deitar às 10 pra assistir tela quente. Mas tela quente era outro nível, era filme de lançamento. Exato, eu me lembro até hoje, cara, que lançou Priscila Rainha do Deserto. E eu era louca pra ver. Esse filme é massa, eu era louca. Que filme foda, né? É foda. Que filme foda. Caramba. Substituir uma coisa dessa na escola onde eu estudava. Filme de drag queen sempre maravilhoso. É muito queer, é muito maravilhoso. Maravilhoso. Eu estudava no Margot Jacomazzi à noite, né? Aí tinha reunião pedagógica toda segunda-feira, onde tu tinha períodos reduzidos e a aula ia só até as 9. Toda segunda, eu acho que os professores queriam ver tela quente, né? Certo. Era uma ideia excelente. Era excelente. E eu fazia invernada, eu fazia no CTG, e aí era segunda-feira da noite e eu perdi filmes maravilhosos na tela quente. Porra, eu vi Liga Extraordinária, que eu filme merda, mas eu adorava. Priscila Rainha do Deserto. Priscila Rainha do Deserto, maravilhoso, genial. Coração Valente. Coração Valente era muito bom. Era legal que estreava na tela quente, daí tipo, tu via metade, aí tu dormia, daí o resto tu olhava depois na...
Temperatura máxima. Não, Quando aí o que Faustão tá. não contava o final, Ai, né? não. O Coração Valente, eu lembro que foi bem na época da Copa do Mundo de 98. E aí o Faustão, filho da puta, ele simplesmente contou o final do filme. Contou. Foi ridículo. Foi tu Tava viu todo mundo isso? esperando, sim. Eu tava Tava todo olhando mundo o filme esperando. e tipo, deu comercial, ele era uma propaganda que ele dava tipo sorteio de um carro. Isso E era aí do ele... Colgate, não é sorriso, sei lá o que Isso, uma era. coisa assim. E Era aí uma daqui a coisa pouco assim. simplesmente ele falou assim, ó, tá gostando do filme? Mas no final ele passava a mão assim na garganta, tipo assim, dizendo que o cara ia ser decapitado no final. E aí quando terminou o filme, eu disse assim, o filho da puta do Faustão contou o final, cara, pra minha mãe. Eu me lembro que a minha família inteira tava reunida na casa da minha tia. Tu vivenciou isso junto comigo, então? Todo né? mundo junto na Todo sala. Cara, e o elenco E aí desse ele- filme é muito bom, né? É bom pra Do Coração caramba. Valente. É muito bom. É muito bom, o filme é muito bom. Legal. Mentiroso pra caramba. É mentiroso, e né? tem até ambulância, assim, tipo. Não tem nada a ver. Cara, ele lembra o Cálice Sagrado do Monty Python. Historicamente não tem nada a ver, né? Ele não tem nada Não, a ver, não, mas certamente ele, não. ele faz uma sátira da Idade Média, assim, de um jeito, assim, bem... O Cálice Sagrado é mais escrachado, né? Mas o Coração Valente é muito bom também. Cara, não, assim, ó, voltando pro Stranger Things, tem uma cena muito legal, assim, que eu não sei se vocês lembram daquela cena que a Eleven faz o furgão levantar. Ah, Quando sim. o furgão tá vindo atrás dos meninos. É muito ET essa cena. Não, muito ET e tem uma banda que é M88. 83, desculpa, não 88. Conhece essa? É muito de três. E tem Estou aqui. e tem a música que é Midnight City. Vocês escutem essa música que ela é muito X-Men e ela faz muita referência a essa cena. Deixa eu só encerrar a primeira, que a gente tem assim, uma das outras coisas que eu ia falar que é muito boa na primeira temporada é que tu não tem personagens unidimensionais. Eles têm camadas. Por exemplo, o agente Hopper ali, que é o xerife, né? Ele apresenta ali num flashback que ele teve uma filha e que ele tem um trauma, né? Porque por causa disso a filha dele teve câncer, ele morreu e então ele não tem mais. E nessa temporada ele é o único família que dele. acredita nos meninos, né? Ele é o único cara que ele e a mãe, né? A Winona Ryder, né? Qual é A o nome da Joyce. pessoa? A A Joyce. Então, assim, ó, pra encerrar a primeira temporada, então, o que fez a gente gostar tanto de Stranger Things? Não só o pessoal que é os millennials, como a gente tava falando, que são nós mesmos, que são pessoas que cresceram nos anos 80 e 90. É tipo essa coisa da nostalgia mesmo, de pegar a amizade, tu pegar a aventura, tu pegar todas aquelas questões dos filmes de horror mesmo, porque depois dos anos 90 parece que os filmes de horror e terror, eles ficaram meio estranhos, eles ficaram sem violência, eles ficaram mais polidos pro público, né? E a gente, na verdade, a gente teve acesso a umas coisas assim que talvez as gerações de agora nem tenham noção, que é É bem violento. um nível É de bem violento, é. Sim, um nível de violência não só em filmes de horror, em filmes de aventura mesmo, que a gente até vai falar sobre isso em alguns outros podcasts que a gente quer fazer, mas a gente teve um nível de violência que a gente absorveu nessa época. E até de sexualidade também. Também, sexualidade se inclui na violência, porque sexo e violência elas caminham juntas nessa linguagem O cinematográfica. humor também se modificou, né? Também. Então, O tudo que é o isso... humor de Princesa Prometida, por exemplo? Sim. Que é outro departamento em relação ao que a gente tem a partir dos anos 90 e 2000, né? Aliás. Tem um ator, eu até não tinha reconhecido, a Priscila que me conheceu. Na né? Que é o Na terceira ator temporada. A gente do reconhe- que eu faz o conheci na prefeito, primeira. né? Ele Quando é muito apareceu o cara, eu falei, olha o ator da Princesa Prometida, única Carrie, sério? alguma coisa, o nome dele. Cara, Mas Princesa é Prometida é um dos meus filmes preferidos, assim. Sim, ele é muito bom. Ah, eu adorava olhar a Princesa Prometida. É um dos filmes que quando anunciava na sessão da tarde Tinha que vai ver. dar, eu dizia, pá, esse filme eu tenho Pessoa que Inigo dar. Montoya. Você matou meu pai, prepare-se pra morrer. E o texto é muito bom. São filmes dos anos 80 que tu tem assim... Princesa Prometida é livro, né? É. Ele é adaptação de livro, né? E ele tem um texto muito bom. É um texto muito primoroso. Então tu termina a primeira temporada basicamente pensando isso. Seja sendo, como a gente estava falando antes, não sei se eles fizeram isso, pegaram os algoritmos do que as pessoas mais olhavam na internet e fizeram uma série baseada nisso. Se eles fizeram isso, os caras foram geniais. Eles porque acertaram realmente- muito, né? Acertaram em cheio. Não, porque- pescaram muito bem o público. Não, pegaram muito bem. Porque assim, ó... É, e escolheram muito bem os atores, né? Não, Também. aí tu tem assim, ó, uma coisa assim, ó, pra fechar a primeira temporada. A gente tem os diretores que são muito bons, que são os Duffer Brothers. Aham. Eu falei, eles têm um controle muito bom do que eles estão fazendo. Eles têm um conhecimento muito grande da época que eles estão trabalhando. E eles pegaram um elenco certeiro. E pra Todo mundo uma fecha. série com protagonistas mirins, né, infantis, o final é violento, né?
Sim. As cenas finais, elas são muito violentas, assim, elas são chocantes, assim. Mas é remetendo aos anos 80. Exatamente. É como eu tô falando, nós todos aqui, nós 4, nós pegamos uma época em que a violência ela não era filtrada. Tipo... Não, era filtrada porque meus pais não deixavam ver Chuck o boneco assassino. Não, a minha mãe não deixava ver Priscila Rainha do Deserto. Eu vi escondida. Sério? Aham. Não, a minha mãe já era tranquila, eu olhava assim. A Priscila tem o Elrond, né? Sim, é o Elrond. Qual é? Ele é a Priscila da Rainha do Deserto. O Elrond do Senhor dos Anéis. Ele é o elfo. Ele é o pai da Arwen. Isso. Ele mesmo. Não, a Priscila Rainha do Deserto é um filme com muito conteúdo, cara. Pra época, foi ele é uma muito quebra bom, de muito paradigma. bom. Aquela real, cena no assim. trailer, quando eles cantam. Qual é que é o nome da música? Bom. I Will Survive? Não, Survive. no trailer eles não cantam essa música. No trailer eles cantam uma ópera. Mas na. Vocês lembram do trailer do filme? Não, no trailer. Cara, e essa música é sobre violência doméstica. Trailer. É o automóvel que eles utilizavam. Ele canta uma ópera, mas no show ele canta I Will Survive. O Guy Pearce é o principal, um dos principais, né? Que é o mais novo. Sim, aquele. sim. E esse filme ele é australiano, então ele é um filme totalmente afora, assim, do nicho cinema hollywoodiano. americano. Ele faz referência ao ABBA, ele faz referência à cultura drag. Não, mas ele tem filmes bons, o Amnésia é muito bom. Que é do Christopher Nolan. É muito bom. Não se faz referência ao ABBA sem tocar Fernando, né, cara? Não toca nesse filme, por incrível que pareça. Não toca Fernando, mas Fernando é muito bom. Ele tem essas referências e ele tem, tipo, dois caras que são muito bons, que é o cara que é a drag mais velha. Ai, que é aquele cara Ele é muito, maravilhoso. Terence Stamp, eu acho que se não me engano o nome dele. Ele é muito bom. E a Will Survival se eternizou como um ícone da música LGBT nesse filme, né? Porque ela é uma música sobre violência doméstica, né? Se tu perceber a letra. Sim. E ela é não maravilhoso, cara. Os caras, eles usam aqueles figurinos maravilhosos em cima daquele ônibus, aquilo ali no deserto, com aborígenes passando. Então o filme é totalmente louco, assim. O filme é perfeito. É muito bom. Traduzindo pra hoje em dia é RuPaul's Drag Race. É um filme pra gente falar só sobre ele, né? Sim. Então, assim, tu tem como a gente tava falando, tu tem o encerramento da primeira temporada e foi, assim, uma coisa muito legal. Todos os elementos que a gente viu ali, tu tem aquela coisa da questão do laboratório, das experiências, tu tem a amizade dos meninos, tu tem toda aquela questão ali mostrada pelos Duffer Brothers com uma propriedade, assim, muito boa, um controle de cena muito boa e a dramatização muito boa. E aí, tipo, quando acabou o seriado, eu pensei assim, porra, eu quero ver mais. Eu quero ver mais disso. Os caras acertaram em cheio. Foi revolucionário, né? Foi muito bom. É que nem eu digo. Foi um resgate revolucionário dos anos 80, né? Foi. E aí tu tem assim, porque os caras às vezes tentam fazer coisas que fazem referência aos anos 80, porque a gente sabe como faz parte da nossa geração. A gente teve, assim, muito essa cultura dos anos 80, ela tá sendo cultuada já faz um tempo, já faz uns 20 anos, assim. O mercado da nostalgia. É o mercado da nostalgia. Todo mundo fala, porque foi uma época em que a cultura pop se estabeleceu mesmo. Tu vem dos anos 70, nos Estados Unidos, principalmente, que é um país que dita moda e dita a cultura mesmo pro mundo inteiro. A gente tem que admitir. Os caras ditam as coisas que vão ser tendência. E até porque os anos 50 e 60 foram bem caretas, aí os 70 deu uma exagerada. Deu uma exagerada, É que tu tem, assim, uma parte, assim, de eu acho, assim, 50 e 60 é muito, como é que eu vou te dizer, muito onírico. É que é o pós-guerra. Não, é muito onírico. É mais conservador. É muito, não, e muito onírico, é ser um sonho que se tem sobre aquela coisa toda. E aí nos anos 70 foi mais um realismo. Né? Era otimista. Não, nem digo que é otimista. Eu acho que era sonhador mesmo. A palavra é essa. Nos anos 70 tu tem uma linha mais realista, que é os caras dizendo assim, não, a vida é muito mais dura, a vida é muito mais... Mas como eu falei, eu acho que os anos 50 e 60 eles são transgressores, cara. Eles têm aqueles atores que vão quebrar paradigma. Mas mesmo assim... Que eles vão pegar personagens que vão quebrar paradigma. Não, mas até na música. Eles vão representar aquela quebra, que vai se estender e que vai eclodir lá em 1968 com os protestos na França, né? Que vão surgir as frases de efeito, aquela questão ali. Mas eu já acho um pouquinho diferente, assim, que teve o pós-guerra dos anos 50,
anos 60. Aí tem alguns, assim, tipo o Juventude Transviada e tal. O James Dean é um cara. Mas até o próprio termo Juventude Transviada é dizendo assim, ó, olha esses caras que estão destoando da gente, entendeu? Então os anos 50 e 60 eu acho que são um pouco conservadores, porque eles já tinham trauma do pós-guerra. Cara, o Woodstock foi anos 60. Sim. Né? Foi um negócio, foi uma representação da transgressão musical Final ali, né? Foi 68 ali, cara. Mas o ano que não acabou, né? Eu acho que os anos de revolução mesmo, que tentam uma revolução verdadeira, são os anos 70. E daí eu acho no produto cultural talvez tu tenha razão, sim, né? Da contracultura e tal. Mas chega nos anos 80, os caras... O punk surge ali, né? Sim. E daí chega nos anos 80, os caras dizem assim, não vai rolar, e foda-se, e aí vamos ser politicamente incorretos. E vamos se divertir. Os anos 80 vamos se divertir. Tudo que chamam a música nos anos 80 de o pós-punk, né? Não, sim, mas é que tá, depois dos anos 60 que tinha aquela coisa do soldado ainda, tipo, tinha até as musiquinhas do soldado, tipo, ele vem salvar e tudo mais. E aí nos anos 60 veio até aquela a banda Casey and the Sunshine Band, que eles cantaram Do a Little Dance, Do a Little Love, Do a Little Dance, enfim, Do a Little Love, Make a Little Dance. Sim. É totalmente de liberdade, que é uma coisa que não se encaixava na época. Então, e aquilo ali foi o divisor de águas. Aí nos anos 80 foi outra questão, aí foi uma coisa técnica que é o que é bem abordado nos anos 80, no Stranger Things. Galera, a revolução vai rolar, relaxa e tal. Exato. Vamos colorir esse mundo, né? Exatamente. Aí como tu pega assim, o Stranger Things, ele vai mostrando essas coisas. Depois na segunda temporada e na terceira a gente vai ver isso também. Mas tipo assim, é explosão de cores, é explosão de vamos ser mais vibrante, vamos ser mais pop. É hora de construir uma carreira sólida. É hora de estudar onde você estiver. Estude na hora em que você puder. Universidade Paulista Unip. Há 4 anos é top no mercado de trabalho. É a universidade em primeiro lugar no ranking no mercado de trabalho entre as particulares. Unip investe em você. Apoio acadêmico 24 horas. Cursos à distância com mensalidades a partir de R$ 149. Inscreva-se pelo telefone ou pelo nosso site e transforme sua vida. Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.